Quando o cara acha uma mulher foda, ele sabe que ele não é o único que viu aquela mulher foda. Ele sabe que tem gente pra caralho querendo essa mulher. Você acha que ele vai perder tempo? Ele vai se posicionar, porque ele quer pra ele. Em 21 dias ininterruptos, depois que você saiu com o cara e deu um beijo no cara, em 21 dias, se ele não se posicionou, ele tá fora do jogo. Eu vou te explicar por quê. O homem sabe que a data é importante pra mulher. O homem sabe que tá chegando perto de 30 dias, que ela tá pensando aqui, cara, já tem um mês que a gente tá ficando. Ele sabe disso. E aí tem uma questão. O homem, quando ele olha pra uma mulher, antes de levá-la pra sair, antes do primeiro beijo, ele já sabe se ela é só uma ficante ou se ele é alguém que vai ficar com ele ali só pra ele não ficar sozinho. Arley, que porra é essa? É o lado emocional do homem que a mulher não conhece. Ele decidiu antes. Por quê? Porque o homem é muito rápido pra pensar. Então ele olha pra você, ele olha pra mulher, antes de tudo, ele tá ali. Você não sabe qual é a intenção dele. Pois é, mas aí, o comportamento dele vai mostrar. Quando o cara acha uma mulher foda, ele sabe que ele não é o único que viu aquela mulher foda. Ele sabe que tem gente pra caralho querendo essa mulher. Você acha que ele vai perder tempo? Ele vai se posicionar, porque ele quer pra ele. E aí podemos ver professor Chapeleta mandando a braba como sempre. Para ele, o homem tem 21 dias, nem um dia a mais e nem um a menos, para decidir se a guerreira que ele tá empurrando é amiga ou é para casar. E segundo o Chapeleta, o homem age dessa forma porque a primeira vez que ele já tá saindo ali com a guerreira, ele já sabe se ela é uma pessoa que é para casamento, uma pessoa de qualidade ou uma qualquer que vai no terreno baldio mesmo e leitar de ghost. E eu não sei se todo homem é assim, porque eu mesmo, por exemplo, na minha época de gado, para mim a única coisa que interessava é saber se a guerreira era minimamente atraente. Se fosse mais ou menos, eu perdia a peruca e pra mim automaticamente ela se tornava alguém pra casar, independente se fosse uma guerreira já desbeiçada emocionalmente. Eu, como era inocente e sempre pedestalizava as guerreiras, e também pelo fato de eu ser extremamente carente, e isso em decorrência de eu ser um homem não muito bonito e não muito rico, isso fazia com que toda guerreira que eu ia sair eu pensava, essa é a escolhida de Deus. E automaticamente eu já ligava o modo fofo e atencioso e nunca dava certo. Então, pra mim, eu nunca nem tive tempo de chegar nos 21 dias, pra falar a verdade. Eu já saí com guerreiras aí por mais tempo, já até namorei e tudo, mas sempre foi uma coisa que aconteceu e eu mesmo sendo gado daquele mais miserável possível, nunca pedi pra namorar com ninguém. Graças a Deus, meu pai. Porque eu acho que não precisa pedir. E tem outra, mesmo eu sendo um mãe espaço gira infinito, desde o tempo que eu nasci até pouquíssimo tempo atrás, eu achava que era uma coisa completamente desnecessária o cara ter que pedir essas coisas. E pior ainda, tem uns caras que se ajoelham e tudo mais, só falta rastejar no chão. Então eu tenho que discordar aqui com cordialidade do mestre Chapeleta, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Pra quem não conhece, o professor Chapeleta é o Yarley Jr. Sigam ele lá na rede social, é um cara muito bacana. E eu tenho grande respeito e admiração ao mestre Chapeleta por dois motivos. Uma, que ele é um cara muito inteligente, bacana, bem-humorado, que me permitiu gravar vídeos chamando ele de Chapeleta. E o outro motivo, que eu tenho um apreço especial pelo Chapelota, é justamente por ele parecer uma chapeleta falante. Não é familiar quando você vê um cara com a cabecinha lisa, rosadinha desse jeito? Qual é a primeira coisa que você lembra? Eu, pelo menos, lembro da minha chapeleta. Então, quando eu vejo o professor dando essas dicas aí, é como se eu estivesse vendo um amigo muito próximo dando dicas de relacionamento. E eu acho até engraçado e irônico poder ver uma chapeleta falante e falando com maestria. Você vê que o Chapelota é um cara que se comunica bem, tem ótimas dicas aí, é um cara inteligente, mas como nem tudo é perfeito, Chapelota é um coach feminino que dá dicas aí para as guerreiras serem mais empoderadas do que elas já estão. Claro que nem todo vídeo eu discordo do Chapeleta, muita coisa que ele fala aí eu concordo, tem outras que não, mas a vida é assim, né, senhores? Não adianta a gente querer ver só pessoas que a gente concorda na internet. Às vezes a gente precisa ver uma chapeleta falando coisas completamente sem sentido e mesmo assim a gente pode ter uma grande consideração por essa pessoa ou por esse membro falante. Outra coisa que eu não entendi ao certo aí também nesse vídeo aí do Mr. Chapeleta, o porquê dos 21 dias. Por que tem que ser 21? Nem 20, nem 19, nem 22. Eu não sei ao certo, talvez o Chapeleta explique melhor isso em outro vídeo. Deve ser algum motivo místico, esotérico, espiritual ou qualquer outra coisa do tipo, porque não tem explicação, né? 21. Vamos supor que o cara conheceu uma guerreira, tá conversando com ela pelo aplicativo, marcou de sair, beleza, primeiro dia. 21 dias, que dá 3 semanas, dá pra você ver essa pessoa aí umas 3 vezes no máximo.
próximo, porque também já demonstra emoção do cara que tá conhecendo essa pessoa. E você acha que o homem que sai com uma guerreira 3 vezes, ele já sabe se ela é pra casal mais ou menos? Às vezes dá pra saber pelos comportamentos da guerreira, mas tem umas que sabem disfarçar. E tem outra, se você sair com uma pessoa 3 vezes, pode ser que você já entorte o pescoço da girafa com ela nesse período de tempo, ou pode ser que não também. Tem umas que fazem jogo duro, principalmente se for um cara menos afortunado como eu. O mesmo não ocorre, logicamente, se o cara for muito gato, muito gato. Nesse caso, muitas vezes o cara já maceta a pessoa logo no primeiro dia, aí sim ele tem mais ferramentas para saber se essa guerreira é uma pessoa que ele pode se relacionar sério ou não. Eu já saí com uma guerreira aí que eu conheci no mesmo dia e já levei pro hotel com M e já rolou ali mesmo, me tome e leitada na cara, puxão de cabelo, soco na costela, beleza, foi tudo no mesmo dia. Eu logicamente gostei porque nunca tinha acontecido isso comigo, só que eu tenho que falar também que apesar dessa guerreira não ser feia de rosto, era até bonita e tudo, mas estava levemente acima do peso, porque nada é perfeito e como eu não sou lá aquelas coisas, dificilmente eu conseguiria converter uma Stacy logo no primeiro dia a ponto de conseguir levar essa pessoa para o acasalamento. E quando eu tive essa experiência de conhecer essa guerreira razoavelmente bonita que acabou rolando logo no primeiro dia, eu me emocionei, senhores. E eu ignorei completamente o fato dela ter ido pra intimidade comigo pela primeira vez, levando em conta que isso é uma red flag. Porque se ela foi comigo na primeira vez e rolou de tudo, leitada na cara e puxão de cabelo e tudo mais, provavelmente ela já deve ter feito isso com outros homens, né? Mas eu, emocionado, como sempre, ignorei completamente esse fato, me emocionei de uma tal maneira que depois de um mês essa guerreira já tava morando na minha casa, rapazes. Não demorou nem os 21 dias que o mestre Chapeleta falou aí. Eu no primeiro dia já falei, é essa. E detalhe, eu conheci essa madame aí numa balada. E no finalzinho já. Provavelmente ela já tinha ficado com outros caras, até eu já tinha ficado com uma tia Neide anteriormente. E eu mesmo assim, ignorando todas essas evidências, perdi a peruca com essa madame aí. E a partir do momento em que eu ativei o modo gado, o que aconteceu dali pra frente foi que eu comecei a tratar bem demais essa guerreira, que eu nem conhecia tão profundamente assim, mandava mensagem direto, convidava ela pra sair 2, 3 vezes por semana, era bonzinho demais, aceitava tudo. A rede social dessa guerreira era recheada de homem e ela tirando foto com outros caras em baladas lá na terra dela e tudo mais, e eu mesmo assim, gado até o último fio de cabelo, fui ignorando. Até o fatídico dia que eu convidei ela pra morar na minha casa, como eu havia dito agora há pouco, e nos primeiros 3 dias foi uma beleza, senhor. Eu, assim como o Thiago Schultz atualmente, estava loucamente apaixonado e eu fazia questão de mostrar pra todo mundo, era romantismo pra cima e pra baixo, tratava a guerreira que nem uma dondoca e pergunta se eu era retribuído da mesma forma. O que os senhores acham? Fala sinceramente. Obviamente que não, né? A mulher da relação era eu. E eu digo que a lua de mel durou 3 dias porque nesse terceiro dia, eu observando com um pouco mais de atenção a rede social dela, pedi pra ela retirar aquelas fotos lá que ela tava abraçada com outros caras e tudo mais, e recebi uma resposta negativa, sendo que a guerreira já tava morando dentro da minha casa. Aí é tarde demais, né? O que eu ia fazer naquele momento? Aí o que aconteceu foi que o tempo passou e eu sofri calado, engoli seco esse negócio aí dela não querer tirar as fotos dos caras lá, que ela falou que isso fazia parte da história dela, que ela não poderia apagar as coisas que ela viveu só por causa que eu não estava gostando, e eu engoli seco aquela situação ali e fui tocando. Beleza, vamos ver até onde vai. Até chegar o fatídico dia que eu peguei ela conversando com outro cara no WhatsApp. E precisou chegar a esse ponto, daí a gente terminou da pior forma, foi aquele quebra-pau terrível, eu me arrependo inclusive de ter gritado e xingado essa guerreira aí, porque não era pra ter deixado chegar a esse ponto. Tudo isso porque eu não segui as dicas de sedução do professor Chapelota. Se eu tivesse esperado esses 21 dias aí, frio e calculista, assim como Thomas Shelby, observando todas as evidências e red flags que essa madame aí já vinha apresentando, jamais eu convidaria ela para morar na minha residência. E é por isso que eu digo que a Red salva a vida, senhores. Esse foi o último relacionamento que eu tive. Depois disso eu entrei numa tristeza profunda, não queria mais sair de casa, não conseguia mais trabalhar.
Aí eu perdi o emprego, me endividei, não tinha mais como pagar aluguel, fiquei sem ter onde morar e, por sorte, depois de um tempo, sem saber o que fazer, arrumei um emprego de lavador de carro, onde o cara deixava eu dormir lá por um tempo e foi assim que eu consegui me levantar, e isso foi lá pelo ano de 2017. E é por isso que eu digo, o homem deve ter muito cuidado para não se iludir com a aparência da guerreira igual eu. Claro que eu continuo gostando de mulher, sinto vontade de me relacionar e tudo mais, só que infelizmente não dá, porque da última vez que aconteceu isso, eu fiquei na rua, todo lascado e não veio ninguém pra me ajudar. Mas agora que eu sigo as dicas infalíveis de Chapeleta, tenho certeza que isso nunca mais vai acontecer. E hoje em dia eu sou uma pessoa traumatizada, ligeiramente fracassado, mas pelo menos não sofro mais por pessoas que não merecem. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou das dicas de Professor Chapeleta e da minha louca história de amor. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva, ative a sinetinha e junte-se ao Bolivariano no Clube de Membros. Eu convido a todos a conhecer também o nosso grupo do Face, lá você vai ser muito bem recebido e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!